Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia a todos, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje pode ser dividido em 3 partes. Na primeira, Jesus está falando aos discípulos, ou seja, ele fala conosco por meio do Evangelho. E ele diz: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula. É quando nós nos alimentamos além da nossa necessidade, somente por um apetite incontrolável. Os santos diziam que a gula, quem come em excesso, para além da necessidade do corpo, conduz aos pecados na sexualidade, porque os prazeres da carne vão ficar desordenados e vai faltar equilíbrio. E Jesus diz que, além da gula, nós devemos tomar cuidado para não cair na embriaguez. Então, o modo, o momento, o dia, a forma de consumir bebida alcoólica, a gente tem que ter equilíbrio. Aos jovens é necessário se distanciar do álcool. É um vício que pode destruir a juventude e atrasar a vida. No entanto, nenhum de nós deve se dar a esse prazer sem limites. Tudo aquilo que é vício, para nós cristãos, é contrário à virtude. E Jesus diz que também devemos tomar cuidado com as preocupações da vida. Quem se preocupa muito, confia pouco em Deus. Quem confia muito no Senhor sabe entregar a vida nas mãos de Deus e o coração fica mais em paz, porque sabe que Deus está presente. Então, nessa primeira parte do Evangelho, nós devemos recordar que na liturgia de hoje à noite iniciamos o tempo do Advento, e o Advento precisa de gestos concretos de conversão. Então, examine o estágio de vida espiritual que você tem hoje, a intensidade da oração, a necessidade de conversão e santidade, e procure um gesto concreto para o tempo do Advento que vai te santificar. Na segunda parte do Evangelho, Jesus fala sobre o último dia, que esse dia não caia sobre vós como uma armadilha. Jesus está dizendo que nós seremos julgados, e Ele é o juiz da história. Ele julga com misericórdia, e nós não devemos abusar da misericórdia do Senhor. Devemos nos responsabilizar com a Eucaristia, com a confissão, e buscar manter esse estado de graça quando nós recebemos os sacramentos. Na parte final do Evangelho, Jesus dá uma dica importante: ficai atentos e orai a todo momento. Irmãos e irmãs, o que significa orar, rezar a cada momento? Significa que não basta rezar de manhã ou à noite. Esse intervalo do amanhecer ao anoitecer precisa de pequenas orações. Orai a todo momento. Significa também fazer da nossa vida uma oração. Rezar para que os nossos gestos possam ser expressão de quem reza, de quem ora. Então Jesus nos ensina que a oração nos faz ficar de pé
diante do Filho do Homem. Irmãos e irmãs, essa firmeza, estar de pé diante de Jesus, significa se preparar para estar face a face com Cristo, para estar diante dele, a serviço dele, louvando, adorando o Senhor. Vamos pedir que o nosso caminho ao longo deste dia, deste final de semana, seja vivenciado como um grande encontro com Cristo e que a paz de Jesus esteja sempre conosco, que possamos acolher a paz que Jesus nos oferece e também oferecer a paz que recebemos ao nosso irmão. Que não falte na nossa vida fé, saúde, o amor de Deus e paz em nossos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.